gravar. Então, referente ao que a gente tinha na nossa prova era mais ou menos essa aqui. Eu devo ter esquecido de trocar a data aqui, provavelmente. Então, as recomendações iniciais, normais, né? Prestar atenção na prova, fazer a questão caneta azul ou preta. Isso aqui seria se caso fosse uma prova escrita, né? Mas o detalhe importante que eu boto aqui no item 9, em que eu considero a gravidade como 10. E eu considero as relações de seno e cosseno. Já botei a tabelinha aqui para vocês. Então vamos lá. Questão número 9, questão número 1 no caso. Então vamos resolver ela. Pronto. Acho que agora o microfone deu uma melhoradinha. Só ajustar ela aqui. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui, a primeira questão. O que a primeira questão ela fala? Considere um bloco de 5 kg descendo sobre o plano inclinado de 30 graus, sem atrito. Identifique, ou seja, desenhe todas as forças que atuam no corpo e calcule o valor de cada uma delas. Então vamos lá, vamos calcular o valor de cada uma das forças. Então, o primeiro passo eu preciso identificar todas as forças que atuam. Então, no caso, eu vou ter aqui, primeiramente, a minha força normal, que é perpendicular ao plano. Teve gente que colocou aqui a força peso. Tá errado não, tudo bem, não tem problema nenhum. E teve gente que colocou aqui o meu peso de x e o meu peso de y. Também não está errado não. A gente consegue calcular todos tranquilamente. Então vamos lá. Ele pede também para poder identificar e calcular o valor delas. Então vamos calcular o valor de cada uma delas. Então aqui minha normal. Peso de x. Peso de y. E minha força peso. Então vamos lá. O que a gente sabe? Ele pede aqui para calcular cada um desses valores, certo? Minha força... Fala, Enzo, beleza? Bom dia. Fala. Então, estamos resolvendo a prova. Primeira questão, ele dá um bloco de 5 kg e ele pede para calcular quais são todas as forças que atuam nele aqui. Então, nós temos que a força peso é a massa vezes a gravidade. Essa força peso eu consigo calcular ela, né? Afinal, a massa é 5, a gravidade é 10. Está no início da prova. Então, eu tenho 50 newtons. Posso calcular também quem é o meu peso de x e meu peso de y. Peso de x está do lado oposto do ângulo, né? O ângulo ele fica aqui. Então ele é o nosso P seno. Então no caso seno de 30 graus. E o nosso PX, PY no caso, é o nosso P cosseno. Beleza. Peso já sei que ele vale 50.
Seno de 30, eu venho na prova e olho aqui na tabelinha que está aqui em cima. Seno de 30, 1 meio. Então esse cara vai dar 1 meio. 50 vezes 1 meio, 25. Então 25 newtons é a primeira resposta. Segunda resposta vai ser 50 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 de novo. Vamos aqui, ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu vou ter raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, eu posso fazer a multiplicação, 50 dividido por 2 vai dar 25 raiz de 3. Ou, se quiser, pode simplificar também, não tem problema nenhum não. Né? Simplificando ou não, também está certo. Opa. Então, raiz de 3 dá 1,7 vezes 25, 43,3. Então, também serve escrever como 43,3. Então, as duas respostas estão certas. Ainda falta calcular mais uma força, que é a força normal. Para isso, é só olhar o meu eixo Y, que ele está inclinado aqui. Ó. Olhando o meu eixo Y, eu consigo observar o quê? Consigo observar que a normal menos o peso é igual a zero. Ou seja, ele não se move no meu eixo Y. Se ele não se move no meu eixo Y, normal é igual ao peso. E nesse caso, o peso ele vai valer... Desculpa, aqui é peso de Y, né? Normal menos peso de Y. Então, normal é igual ao peso de Y. E nesse caso, ela vai valer também 43,3 newtons. Então, essas são todas as forças que atuam no meu sistema. Então, essa era a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, ele fala o seguinte: considere o bloco de 5 kg descendo do plano inclinado a 30 graus, sem atrito. Calcule a questão, como mostra a questão anterior, calcule a aceleração. Então, dessa vez agora, ele quer saber a aceleração do meu sistema. Então, vamos lá, eu vou ter o mesmo esquema, só que ele quer saber a aceleração. Então, deixa eu até atualizar aqui. Então, no caso ali, o que a gente já sabe? A gente já sabe que quem vai gerar esse movimento é o meu peso de x. Então, como ele vai gerar esse tipo de movimento, basicamente tudo que a gente queria já foi calculado, né? Só reajustando aqui, ó. Ou a gente reajusta o resto. Então, de cara eu já sei o que? Eu já sei quem é o meu peso. Já sei quem é o meu peso de x, que é ele que é importante. Meu peso de y, minha normal e meu peso de y de novo. Então eu já sei quem são esses caras, já sei que ele vai se mover no meu eixo x. Então no meu eixo x eu vou ter o que? Vou ter a atuação do peso de x. Então peso de x é igual a massa vezes aceleração. Então vamos lá.
Peso de x é 25. A massa é 5. Então, de cara aqui a gente observa o quê? Que a aceleração é 25 sobre 5, ou seja, 5. Então, já sei que a aceleração desse sistema ela é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 3, no caso. Considere o mesmo bloco apresentado na questão anterior, sendo de 5 kg sob o plano inclinado de 30. Considere que agora existe atrito e o bloco está na iminência de movimento. O que significa na iminência de movimento? Que ele está para se mover, mas não começou, ou seja, está começando a se mover, mas ainda ele está parado, ou seja, ele não está se movendo. Se ele não está se movendo, o que a gente consegue tirar dele aí? Que é o somatório das forças é zero. Então nós vamos ter o mesmo esquema que a questão anterior, só que agora a gente vai ter um pequeno diferencial. O pequeno diferencial é que agora a gente tem a nossa força de atrito e a aceleração é zero. Então, embora as questões sejam iguais, ela tem um detalhezinho ou outro que varia na hora de eu fazer as minhas contas. Então, vamos lá, deixa eu alinhar aqui. Então, o que acontece? Se esse cara está na iminência de movimento, vai existir uma força exatamente contrária a ele, que vai ser a minha força de atrito. E como ele está na iminência de movimento, essa força de atrito vale zero. Então, é isso que ele quer saber exatamente quem vai ser esse coeficiente de atrito. Então, todos esses caras aqui a gente já calculou, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só dar uma simplificada na nossa conta e vou deixar aqui no cantinho. Né? Porque como a gente já sabe quanto que cada um vale, a gente só vem aqui e calcula. Só vem aqui e pega esse valor, no caso. Então, eu já sei quem é o meu PY. Já sei quanto que vale a minha normal também. A aceleração agora ela não existe. Por quê? Porque eu vou ter exatamente que ele vai estar parado, né? Então o somatório das forças é zero. Então vamos calcular aqui de novo quem vai ser esse cara. Então vamos lá. Quem vai estar atuando no meu eixo X? Eu vou ter o meu peso de X por um lado, puxando para um lado, e a FAT puxando para o outro. Como ele está na iminência de movimento, eu tenho que o somatório das forças é zero. Então eu vou ter que esse cara ainda não se moveu. Logo, é zero. Então vamos lá, eu tenho que o meu peso de x é igual à minha força de atrito. Então aqui vai ser igual. Minha força de atrito a gente já conhece, já sabe que é μ vezes a normal. Então aqui eu já sei que vai ser μ vezes a normal. E eu já sei que o meu peso de x, que foi algo que a gente já calculou, está no cantinho aqui, vai valer 25. Opa! Então aqui vai valer 25.
E o nosso normal ela vai valer 43,3. Ou, se quiser botar, vai ser 25 reais de 3. Que eu acho que dá no mesmo também. Vou botar 25 reais de 3 porque às vezes fica simplificado. Mas dos dois está certo. Então eu quero o meu coeficiente de atrito. Então esse cara está multiplicando, passa dividindo. Então meu coeficiente de atrito vai ser igual a 25 dividido por 25 reais de 3. 25 vai cortar com 25. Então eu vou ter 1 sobre raiz de 3. Opa. Geralmente a gente não deixa a raiz de 3 no denominador, né? Então multiplica por raiz de 3, esse cara vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então as possíveis respostas são 1 sobre raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, ou, se quiser, a gente joga aí na calculadora e vê quanto que vai dar. Então 3 raiz de 3 dividido por 3 dá 0,57. Então, outra conta. Então esses são os possíveis valores do coeficiente de atrito para que ele não se movimente. Então vamos lá para a nossa quinta questão. Esse aqui a gente acabou. Esse aqui a gente não usou. Então vamos lá. Beleza. Questão número 4. Considere um bloco B de 10 kg sobre um plano inclinado com ângulo de 45 graus. O bloco B está As preso questões ao bloco A anteriores, tipo, de tava massa de... certo? O Na quê? minha? Tava. Então eu fiz correto. Então, com o bloco A de massa de 50, como demonstrado na figura. Sabendo que existe atrito no bloco B e o coeficiente de atrito é 0,5, calcule a aceleração do sistema. Então a gente tem a fotinho aqui. Então vamos lá. Vamos montar aqui a questão. Então pegando aqui o texto. Beleza. Então a gente tem aqui o exemplo. Então, no caso, o bloco B, ele vai ter uma massa de 10, o bloco A tem uma massa de 50. Então, muita gente me perguntou, mas o que vai acontecer com o sistema e para onde ele vai se mover? Essa é a pergunta que eu estou perguntando a vocês, ou seja, é isso que eu quero que vocês saibam. Então, para eu saber para onde ele vai se mover, primeiro eu preciso o quê? Analisar todas as forças que eu vou ter no meu sistema. Então, olhando as forças que eu tenho no meu sistema, eu posso dizer o quê? Que eu tenho o meu peso para baixo, eu tenho a minha tração para cima, eu tenho o meu peso de X nesse lado, eu tenho aqui, eu vou ter o meu bloco B, eu vou ter minha normal no caso, que eu tenho o meu peso de Y, aqui eu vou ter exatamente minha tração, e aí a gente fica na dúvida para onde vai estar o meu sistema, para saber se a minha força de atrito no meu bloco ela vai estar para a direita ou para a esquerda. Então, primeiro eu tenho que pensar em quem vai gerar esse movimento, ou seja, quem está puxando quem. Então, se eu for olhar aqui as minhas forças, eu estou no meu cabo de guerra, quem está competindo? Eu tenho que o meu peso de ar está puxando para um lado, então vamos denominar aqui as forças. Eu tenho a minha tração, eu tenho aqui o meu peso de Y, peso de B de Y. Aqui eu tenho o meu peso de X, peso de B de X. Aqui eu tenho minha normal de B.
e aqui eu tenho minha tração. Então, olhando aqui para o meu cabo de guerra, o que está acontecendo? Quem está puxando quem? No meu cabo de guerra, eu tenho uma força entre o peso B de X, né, que seria a força que estaria puxando ele para cá, e o meu peso de A. Então são esses dois caras que eu tenho que comparar antes de saber para onde ele está se movendo, porque é ele que vai dar o norte para a gente. Certo? Então eu tenho que calcular cada um deles primeiro. É bom que depois que eu calcular, é só substituir na equação, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou ter o seguinte: peso de A é igual a massa vezes a gravidade. No caso, massa de A, né? Então eu vou ter ali, massa de A vale 50, gravidade vale 10. Então esse peso de A vai valer 500. Beleza, então já sei que o peso de A vale 500. Agora, quanto que vai valer o meu peso? Vou aproveitar e vou calcular meu peso de B, né? Porque depois eu vou calcular o peso de X e o peso de Y, vou aproveitar essa conta. Então, calculando o peso de B, a massa vale aqui 100. Então, esse cara vai dar aqui 100. Beleza. Agora eu vou calcular o meu peso de BX e peso de BY. Peso de BX é quem? É o peso de B vezes o seno do ângulo. Então, o seno de 45. Então, eu já sei aqui, ó, peso de B vale 100, seno de 45, vamos lá no início da prova, vale exatamente, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Beleza. Então, se eu for resolver essa conta aqui, eu vou dividir isso aqui por 2, vai dar então 50 raiz de 2. Então, 50 vezes raiz de 2. Como eu estou comparando com o outro, que é 500, eu posso até substituir. Ó. Raiz de 2, ela é 1,4. Então, vezes 50, posso chamar de 70,7. Então, só de olhar aqui, eu já sei o quê? Quem vai ser o cara maior? O peso de A ou o peso de BX? Vai ser, claro, o peso de A. Então, a tendência do movimento é o quê? É esse bloquinho aqui descer e esse bloquinho subir. Essa é a tendência do meu movimento. Então, se essa é a tendência do meu movimento, para onde vai estar a aceleração? Ela está contrária ao movimento. Então, junto com o meu peso de B aqui, ó, eu vou ter a minha faixa. Então, minha faixa ela vai estar aqui. Beleza, agora que eu já sei quem são esses caras, eu posso terminar de fazer as contas, separados, que depois eu monto meu sisteminha e calculo tudo de uma vez só. Talvez seja até mais fácil. Então vamos calcular, falta calcular quem? Falta calcular o meu peso de Y, né? Para a gente depois resolver ele. Então o peso de Y vai ser o cosseno. Cosseno de 45 também é raiz de 2, né? Sobre 2. Então eu tenho que esse peso de Y também vai dar o nosso próprio 70,7. Beleza. Então eu posso calcular minha força de atrito, né? Posso ver aqui, ó, que eu tenho que a minha normal menos o peso de BY são iguais a zero. Então, normal menos P de BY é igual a zero. Normal é igual ao peso de BY. Então ela vai valer
70,7. Beleza. Posso calcular minha força de atrito. Então, minha força de atrito é igual a μ vezes a normal, ou seja, coeficiente de atrito é 0,5, vezes a minha normal, que é 70,7, então esse cara vai dar 35,35. Beleza. Achei todo mundo que eu queria. Então, vou marcar aqui, ó. E agora a gente vai para calcular a aceleração. Então, vou só reorganizar. A gente não precisa mais do enunciado, né? Vou jogar a foto aqui para cima. Então, os carinhas que a gente tem, vou botar aqui no cantinho. Então, temos o peso de A, temos o peso de BX, peso de BY, nossa FAT, nossa normal. Então, o que a gente faz agora para poder analisar? Eu quero saber minha aceleração, então eu vou imaginar como sendo um único bloco, né? Afinal, a gente sempre fez assim, como imaginando como sendo um único bloco. Então eu vou ter um único bloco AB e... Valeu! E então, quais são as forças que atuam nesse sistema? Então, as forças que vão estar puxando esse sistema vão ser exatamente quem? Vão ser o peso de BX, a FAT e o peso de A. Né? São os caras que estão puxando aí o meu sistema. Então, vamos lá. Meu peso de A vai vir aqui. Opa. FAT vai vir aqui. Peso de BX vai vir aqui. Então, a gente já sabe que a tendência do movimento é eles se moverem para a esquerda, né? Então, se a tendência do movimento é eles se moverem para a esquerda, ou seja, o A vai descer e o B vai subir, então como que vai ficar a nossa análise de forças? Vai ficar o peso de A menos a força de atrito menos o peso B de X. Isso é igual a quem? A massa de A mais B, né? Porque eu estou analisando os dois corpos. Então aqui vai ficar A mais B vezes a aceleração. Beleza, então aqui já montei a minha equação. Todo mundo já está aqui, ó, substituído bonitinho, né? Faltou só a massa. A massa de um é 10, a massa de outro é 50. Então, só botar aqui separado. Que a massa deles vão ser 10 mais 50 é 60. Beleza. Acho que agora a gente já tem todos os valores para poder substituir. Então vamos lá, agora é só substituir, pura conta. Peso de A,
500. Força de atrito, 35,35. Peso B de x, 70,7. Massa dos dois sistemas, 60. Então agora a gente faz a conta. Então vai ficar 500 menos 35,35 menos 70,7. Então dá 393,95. Esse cara dividido por 60, né? Então esse cara dividido por 60 dá algo em torno aí de uns 6,50 alguma coisa. 6,56. Então essa aí seria a nossa resposta, né? Referentes aí para a prova. Teve gente que fez, eu acho, com raiz, foi carregando a raiz, pode carregar sem problema. Se fosse resolvendo aí com raiz, deixa eu só verificar, é 50 raiz de 2. Então, vou botar aqui, que qualquer coisa fica mais completinho. Então isso aqui é a mesma coisa, aqui é 50 raiz de 2. Mas de qualquer forma, não ia ter jeito. Que a força de atrito, ela é metade dos 50 raiz de 2. Então metade vai ficar 25 raiz de 2. E a normal a gente sabe que é 50 raiz de 2. Se a pessoa fosse resolver substituindo as raízes, ela ia acabar tendo que trocar na hora aqui, ó. Acabar tendo que simplificar, porque como 35 é 25 raiz de 2, e 70 aqui também é raiz de 2, ela teria que substituir, né, os valores certinhos. Então acho que não ia ter jeito, ela ia acabar tendo que usar ou substituir a raiz de 2, né? Porque aqui daria menos 70 raiz de 2. 25 dá 75, na verdade. Ou seja, ia acabar tendo que resolver. Então acho que não ia ter jeito não. Qualquer coisa, de qualquer forma, ia ter que sumir com essa raiz. Mas a ideia é que a gente ia chegar nesse valor aqui de aceleração. Eu acho que essa era a questãozinha mais chata, né, referentes aí à nossa prova, né? A questão 5 ela estava bem tetinha, bem de boa. Alguma dúvida, gente? Como eu resolvi? Pegaram, entenderam? Já foi, Fernando? Fernando conseguiu? De boa. Oi? Alguma pergunta, gente? Não. Não. Ninguém? Então, a ideia é o quê? Para eu saber se ele se movimenta, eu tenho que fazer essa análise aqui, ó. Eu tenho que comparar as forças para ver qual é maior e qual é menor, para saber aonde eu vou aplicar meu sistema, né? Ou seja, é literalmente você fazer uma análise. Isso aqui é o que a gente chama de dinâmica. Qualquer coisa que a gente vai fazer, uma análise estrutural, algo do tipo, né? A gente tem que saber exatamente fazer essas forças para saber para onde está pendendo, para onde está caindo, né? Isso é o que, por exemplo, um engenheiro faz, um cirurgião faz, né? Ou seja, qualquer pessoa que lide com esforços vai fazer. Mas se a gente conversa sobre isso na próxima aula. Então, vamos terminar de corrigir a prova. Questãozinha número 5. Oi? Fala. Não, só você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Mas eu vou checar mesmo. Então, ó, questão número 5. Vamos lá, questãozinha mais tranquila, né? Então ele fala o seguinte: considere uma pessoa dentro do elevador sob uma balança com
como demonstrado na figura. A pessoa resolveu se pesar. Sabendo que ela tinha 700 newton, qual seria o valor demonstrado em forças na balança caso o elevador subisse? Então aqui a gente tem um pequeno detalhe. O elevador ele está subindo. Então, se o elevador ele está subindo, vamos analisar quais são as forças que atuam sobre ele. Então aqui está meu elevador. Então vamos lá. Eu tenho que a minha força peso ela vai estar apontada para baixo. E eu tenho que a minha normal está apontada para cima. Como ele está subindo, a aceleração dele é para onde? Para cima. Então aqui eu vou ter a minha normal. Aqui eu tenho minha força peso. E aqui eu vou ter quem? Vou ter minha aceleração. Então vamos lá. Se esse cara ele está subindo, o que eu vou ter? Eu vou ter que a força que está gerando esse movimento ela é positiva. Logo, normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Então, normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Então, isso aqui acho que é até bem tranquilinho para a gente resolver. Então, vamos lá. Quais são os dados que ele vai fornecer para a gente? Ele fala que a pessoa resolve se pesar e que ela tinha 700 newtons. Ó, isso aqui é uma questão que a maioria errou. Raramente alguma pessoa conseguiu acertar, foram poucas pessoas. O que significa 700 newtons? Newton é força. Se ele fala que vai se pesar, eu até escrevi, ó. O que é pesar? Peso. Então, na verdade, 700 newtons não é a massa do cara, é o peso dele. Ou seja, quanto que vale a massa? Se a gravidade vale é a massa vezes a gravidade, né? Se o peso é a massa vezes a gravidade, e a gravidade vale 10, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente que a massa vai valer 70. Então, na hora de jogar aqui o valor da massa, muita gente jogou 700. E isso está errado. Então, eu tirei alguns pontos referentes a essa parte. Ou seja, é, digamos, falta de atenção. Tem que ficar esperto a esses detalhes das questões. Que pode ser como se fosse uma pegadinha. Então, sempre quando ele falar força, ele vai se pesar, né? Sempre que eu estiver na dúvida do que eu estou calculando, olha a unidade de medida. Ó. O que significa Newton? Newton é força, não é massa. Então, agora que eu já sei os valores, eu vou substituir. Então, vamos lá. Eu quero saber o valor da minha normal, então eu passo o peso para o outro lado. Então, quanto que vale o meu peso? Já deu para gente, o peso vale 700. Quanto que vale a minha massa? 70. Quanto que vale minha aceleração? 3. Então, agora é só calcular. 70 vezes 3, 210. 700 mais 210. Isso aqui vai dar 910. Então, é como se ele tivesse com uma massa de 91 kg. Posso perguntar isso. Considerando que na balança mede a massa, qual seria a possível massa dele? Né? Isso poderia ser uma pergunta que poderia vir a calhar. Alguma dúvida, gente? Perguntas? Então, serve. Aí serve, Fernando, de boa. Mas você tem que indicar que teve muita gente que jogou na massa outro 700. Aí dá errado, entendeu? Eu acertei.
Acertou. Depois de eu puxar sua orelha, acertou. Ah! Então, vamos lá. Alguma pergunta, gente? Não, não. Então, Não. show de bola. Então vamos continuar. A ideia é que a gente pelo menos comece a dar uma olhada na matéria. Já tá. É que meio que já tá acabando. Então, a gente já acabou o livro 1. Agora a gente vai pro livro 2. Aí. Ah, tá. Assim, isso é matéria do livro 1, mas não mostra tanto. Não é novidade, tudo bem? Então, ó, basicamente o que a gente vai estar vendo é essa parte aqui no livro. Eu vou dar uma pincelada quando o livro chegar, vocês dão uma olhada com mais calma Assim. e tudo Então mais. eu vou ver por aí mesmo. Você já abriu mesmo? O livro já está aqui. Eu só vou encaixando e jogando aqui no PDF para poder ficar mais organizado para vocês poderem acessar, caso queiram visitar algo do tipo. Mas eu vou seguir ali os dois. Então, qual é a ideia do que a gente começa a ver agora? Lembra que uma das primeiras matérias que a gente viu foi o movimento circular? Né? Que a gente viu lá período, nós vimos que era frequência, vimos que era velocidade angular. Ou seja, esse é o conteúdo que a gente vai começar a ver agora. Ou seja, a gente vai rever esse conteúdo. Por quê? Quando a gente lidava com o movimento circular, lembra que tinha um cara que a gente calculava que era uma tal de aceleração centrípeta? Lembra disso? Se eu tenho uma aceleração, o que isso me induz à segunda lei de Newton? F é igual a ma. Então eu vou ter uma força associada a esse cara, né? Que é o que a gente chama de força centrípeta. Então, a ideia é o quê? Quando a gente lida com movimentos que estão rotacionando, ó, então aqui ele deu um exemplo da Terra, do satélite girando em órbita da Terra. Então, o que é o movimento circular? Só para a gente fazer uma pequena revisão. Movimento circular é todo movimento que apresenta o quê? Todo movimento que apresenta uma repetição. Ou seja, ele se repete depois de um período. Então, qualquer coisa que venha se repetir é considerado movimento circular. Então, por exemplo, a gente tem o dia e a noite, é um movimento circular. Nós temos aí o relógio, né? Que a gente chegou a fazer alguns exercícios de ponteiro de relógio, né? Ou seja, isso é um movimento circular. Nós temos também o que? Seguindo aqui um pouquinho abaixo do livro, ó, nós temos o elétron e o próton. Isso é outro tipo de movimento circular. Ou seja, tudo que vai gerar o mesmo movimento. E aí o que acontece? Como qualquer tipo de movimento circular que a gente venha a ter, nós sempre temos o quê? Nós temos aqueles mesmos caras que a gente sempre analisa. Que é quem? Que é o período, que é a velocidade angular, que é a velocidade linear, né? São todos os carinhas que estão sempre em conjunto com esse cara. Então a gente tem o cara aqui, ó, ele girando um peso, né? Isso aqui você pode considerar como se fosse... Tem um esporte que o cara faz isso, que ele gira e joga. Que agora eu esqueci qual é o nome, que tem nas Olimpíadas. É biga? Agora não sei qual que é não. Lançamento de disco, eu acho. Que ele gira e lança o objeto mais longe possível. Então, relacionado ao movimento circular, a gente sempre vai ter os seguintes caras. Ele sempre vai ser composto pelos seguintes parâmetros. Pelo que a gente chama de período, que a gente utilizava como a letra T, que ele é dado em segundo, né, a letra S. E o que significa o período? Período nada mais é do que o tempo que o sistema, que o corpo demora, que o corpo leva para repetir o movimento. Ou seja, o tempo que ele vai demorar para repetir o movimento a gente vai chamar de período, né? Isso a gente já chegou a ver. Por exemplo, o ponteiro dos segundos.
qual é o período do ponteiro dos segundos? Ou seja, quanto tempo demora para ele sair do 12 e voltar no 12? 1 minuto. Tudo bem? Ou seja, 60 segundos. Isso é um período. Nós vimos também o que era frequência. Frequência era o nosso F. É assim, tipo, e pra o que é 12? O que é o quê? O que é esse 12? 12? Tem 12 aqui? O 12 que você disse. Ah, pensa no ponteiro. O ponteiro 12 do Sim, relógio. sim. Entendeu? Uhum. Pro ponteiro dos segundos sair do ponteiro 12, que é no ponto mais alto, e ele dar uma volta completa, ele vai demorar o quê? 1 minuto. Certo? Sim, sim, entendi. É verdade. Então, o período dele, que é o tempo que ele demora para dar uma volta, é de 1 minuto. Ou seja, 60 segundos. A frequência, ela vai ser o quê? Vai ser a quantidade de vezes que o movimento se repete em 1 segundo. Ou seja, a gente viu lá que a frequência é 1 sobre período. Já deu o link pra próxima aula lá. Show de Desculpa bola. incomodar. Ah, de Pois boa. é. É o Marquinhos. Ah, então mais 2 minutinhos só pra gente terminar. Então, ó, o próximo vai ser a velocidade angular, que é o nosso W, que ele vai ser dado em rad por segundo, que ele vai ser a velocidade associada ao ângulo, ou seja, a gente tem uma velocidade que é a velocidade linear, que é o nosso v que a gente conhece, né, metros por segundo, e esse cara está sempre associado ao quê? A uma velocidade linear, ou seja, velocidade em linha reta. Quando esse cara está girando, ele está gerando uma velocidade angular, ou seja, uma velocidade de rotação. E a aceleração é tangencial, que é o que? AT, que ela é dada em metros por segundo ao quadrado. O que é aceleração tangencial? É a variação do módulo da velocidade linear. Ou seja, é a aceleração que a gente já conhece, né? A aceleração é variação da velocidade sobre tempo. É esse cara. Só que aí a gente viu também que existia uma aceleração centrípeta, que a gente viu muito pouquinho, que é a ACP, que também é metros por segundo. Só que esse cara aqui é uma variação no vetor da velocidade. Ou seja, só para a gente fechar a aula referente aqui ao que a gente já estava vendo. Então, ó, pegando mais ou menos a ideia, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que aqui não vai ter. Vou pegar uma forma. Então, imagina o seguinte caso aqui, ó. Pronto. Meu corpo ele está girando e ele está fazendo exatamente o que diz essa figura aqui, ó. Então, ele vai ter o quê? Uma velocidade. Repara que essa velocidade ela está mudando a direção dela sempre quando ele se move, né? Porque a velocidade dele, pensa aqui, eu estou fazendo uma curva. Se esse carro deixar de fazer a curva, ele vai seguir reto, né? Ou seja, ele vai seguir em linha reta. E aí essa ideia, por exemplo, do vetor velocidade mudar. Ou seja, a cada instante o meu vetor velocidade ele se orienta numa direção diferente. Como ele se orienta em uma direção totalmente diferente, eu vou ter que, pelo fato desse cara se orientar, eu vou ter um nome chamado de variação, que é o que a gente chama de variação centrípeta, que é uma resultante dessa mudança desse vetor. Pegaram mais ou menos a ideia? Deu para relembrar mais ou menos o que a gente estudou? Foi, Enzo? Conseguiu relembrar? Sim, de boa. Beleza. Então, a gente vai começar a ver com mais calma isso na próxima aula, tudo bem? E aí a gente começa a ver aí como funciona.
Quando vocês pegarem o livro, ao longo aí da semana, dá uma lida pelo menos nessa parte aí do capítulo 5, Eu tô quando vocês, ocupado. quando vocês estiverem aí, que é o que a gente vai começar a dar uma olhada, estudada mais um pouquinho. Que aí vai começar a entrar as forças. Eu ando ocupado, foi mal. Tá bom. Certo, gente? Alguma pergunta? Não, não. Então, a gente termina por aqui. Eu mando o link para vocês, tudo bem? Certo? E a gente Tá. continua na próxima aula. Até. Então,